para gravar, né, para a gente poder aqui depois ter o material no YouTube. Aqui, agora sim. Então, sejam todos bem-vindos aí para a nossa aula. Em relação, então, à proposta inicialmente realizada no âmbito hospitalar, né, então nós temos aí situações bastante graves para que o paciente, tanto com anorexia quanto bulimia nervosa, para que eles possam ser internados, e aí, consequentemente, a gente precisa de ter um acompanhamento bastante próximo desse paciente, como eu falava na aula passada, uma vez que são pacientes que têm uma alteração do estado emocional, especialmente, bastante preocupante. Muitas vezes tem até ideação suicida, e os pacientes também, isso no caso do paciente com anorexia, né, e um paciente com bulimia nervosa, muitas vezes não consegue parar o vômito, porque o fato de todo momento estimular o dedo lá na garganta, né, e provocar o vômito após um episódio de compulsão, eles passam a não ter mais esse controle do vômito. Então, isso no âmbito social e até pela própria insatisfação, né, desse paciente de não estar conseguindo lidar de forma mais adequada aí com uma situação, com a doença, né, não consegue realmente dominar mais como ele achava que dominava a situação, traz muitas inseguranças, incertezas, frustrações. Então, muitas vezes, acaba sendo a indicação aí desta terapia nutricional feita no âmbito hospitalar. E aí, eu falei para vocês da fase 0, da fase 1, né? E aí, vamos falar dessa fase 2. Então, essa fase 2 já é uma fase em que está próximo aí de chegarmos na metade do circuito, né, desse perfil de etapas. Então, nós vamos alcançar 100% desse peso-alvo. Então, nós vamos trabalhar muito a terapia cognitiva comportamental, então, não só a nutrição, mas também o psicólogo junto com o nutricionista, mas junto com, muitas vezes, o psiquiatra, então, para que ele consiga entender a importância de se chegar, principalmente o anoréxico, num peso considerado mais adequado, porque pacientes com IMC, por exemplo, de 14, eles ficam bastante imunossuprimidos, e com todas aquelas alterações orgânicas que nós já falamos na aula passada, que acaba facilitando as infecções oportunistas, e além do que, né, ainda provavelmente acabam tendo aí a amenorreia, que no caso também vai acabar comprometendo todo o sistema hormonal e muitas vezes aí dificultando a formação de massa muscular, de massa óssea também, né? Então, é importante que a gente tenha realmente um peso-alvo aí que tem que ser gradativo, mas ele tem que ser alcançado, pelo menos para a gente tentar mudar um nível, que seja desse IMC. Aí, entrando num peso considerado alvo, que provavelmente não vai ser aquele 18,5, né, então se o paciente ele tem um IMC de 14, eu não vou chegar a 18,5 de IMC, provavelmente a gente vai acabar fazendo isso gradualmente, do 14 para o 15, do 15 para o 16, e basicamente, se ele começa a ter essa melhora desse peso corporal, nós vamos já tentar pelo menos manter esse peso-alvo durante aí as 2 semanas, que está significando para mim que o paciente já está se desprendendo
contexto mais hostil, né, naquele contexto onde ele acaba se autoflagelando muitas vezes, né, daquela autopunição, e aí muitas vezes começa a entender da onde saiu, né, toda essa circunstância de consequências, para onde ele está recuperando e tendo um pouco mais, digamos assim, de estímulo para viver, né? É como se nós estivéssemos dando a mão a ele e tirando ele de uma situação em que ele não conseguia mais sair, né? E aí a gente, junto com a terapia, obviamente, psicológica, e muitas vezes com medicamentos, a gente consegue fazê-lo entender de todas essas etapas, né, e aí ele começa a ter uma qualidade de vida também um pouco melhor, né, até ele indo, assim, engatinhando, mas vai aos pouquinhos melhorando aí esse estado geral. E aí, chegando nessa fase 4, né, passada aí as 2 semanas do peso-alvo, nós chegamos na fase 4, que é quando significaria aí uma fase final do tratamento hospitalar. Então, quando nós falamos nessa fase final, o paciente ele prepara o seu próprio cardápio, faz o porcionamento e autosseleção dos alimentos que ingere, realiza atividades que envolvem as técnicas de exposição a situações de risco, né? Então, por exemplo, muitas vezes é colocado situações lúdicas ali para ele, para ver como que ele se sairia diante de uma festa, diante de uma circunstância onde ele pode lembrar de episódios passados, como é que ele hoje lida com aquela mesma situação, e aí ele consegue mostrar, né, que ele consegue resolver os seus próprios problemas. Bom, aí, partindo do princípio que ele apresenta uma boa relação já com a comida, essa autosseleção, como eu falei, são profundos conhecedores da alimentação, de valor calórico, o que acontece é que muitas vezes acaba não utilizando, né? Então, é importante aí que a gente tenha esse feeling para poder identificar essa proposta. A partir do momento que se nota pela equipe multiprofissional que ele está sendo atendido, que ele tem condições de fazer o acompanhamento em casa, então ele passa a frequentar novamente o ambulatório ou um consultório, né, que seria aí a fase chamada fase 5. Bom, dentro das etapas no ambulatório, o método de trabalho, ele não é aquele método engessado, né, aquele método em que a gente percebe que o paciente ele não vai ter resultado positivo se eu coloco para ele uma dieta contendo quantidades igual àquela que eu discuti na aula passada, que eu dei lá para o obeso, né? Então, é uma situação aqui um pouco diferente daquilo que a gente vê num transtorno alimentar, num quadro de obesidade. Então, aqui, nós vamos, a partir daquilo que ele me traz como registro alimentar, então isso é também importante falar para vocês, que a gente trabalha muito a partir do registro alimentar, e aí, se eu vejo que desde o café da manhã até a última refeição, eu posso ir inserindo devagar aquele alimento que está faltando em termos de macronutrientes no primeiro momento, eu posso inserir numa quantidade bem pequena, de forma que ele vai entendendo a função daquele alimento naquele contexto. Porque muitas vezes eles têm a visão totalmente deturpada de funções dos alimentos. Então, eles acham que existem alimentos que são proibidos, eles acham que tem alimentos que não podem ser consumidos de forma nenhuma, então eles vêm muito com uma questão do carboidrato, né? Então, a dieta low carb é uma dieta muito praticada por eles, porque realmente eles julgam que o carboidrato é o grande vilão, né? Então, a gente acaba tendo que desmistificar isso e até muitas vezes explicar a função daquele alimento no organismo, né, a função daquele macronutriente, como que acontece esse processo de absorção, que ele não vai trazer um efeito deletério quando ele não consumido de forma inadequada,
né? Então, a gente vai promover mesmo essa reeducação, né, alimentar, mas sempre partindo daquilo que o paciente traz de recordatório. Acho que é bom a gente interpretar, né, o que é cada transtorno. Então, por isso que é muito importante a gente saber se ele tem uma anorexia purgativa, se ele tem uma anorexia restritiva, se ele tem uma bulimia purgativa ou não purgativa. Porque a partir do momento em que a gente entende o transtorno, ele tem já um diagnóstico que vai nos direcionar para essa prática, fica mais fácil da gente controlar tanto essa restrição severa que o paciente anoréxico faz, quanto o paciente bulímico que acaba tendo a compulsão seguido de purgação. Bom, definição dos nutrientes, é como eu falei aqui no início, né? Então, eu vou falar para ele o que é um carboidrato, uma proteína, um lipídio, qual é a função deles no nosso organismo, o que é uma vitamina hidrossolúvel, o que ela faz no nosso organismo, né? O que é uma vitamina lipossolúvel, bem como os antioxidantes. Então, eu posso ir trabalhando devagar dentro dessa proposta, e aí ele vai criando também um conhecimento adequado, conectando um pouco desse conhecimento que é, na verdade, uma desinformação que ele obteve, por exemplo, por intermédio de uma mídia, né? Então, ele tenta, com a nossa prática, a gente vai tentando fazer com que ele não use essas redes sociais onde não tenha a informação fidedigna e passe a entender aquilo que é adequado, aquilo que realmente existe, né, de dados ali, que vai atender, muitas vezes, essa necessidade do paciente. Então, definição de nutrientes, a importância de todos os nutrientes no organismo, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, com um guia alimentar, eu posso trabalhar com MyPlate, e aí quando eu trabalho com MyPlate, então eu posso, de repente, pedir para ele fotografar um prato numa refeição e me enviar. Aqui são pacientes que eles têm que ser acompanhados semanalmente, para que eles se sintam seguros, que eles não estão sozinhos. Então, são vulneráveis a voltarem àquela estaca zero, né? Voltarem a ter aquele comportamento inadequado. Então, nós temos que ficar próximo, trabalhando com todas essas ferramentas aí, para que a gente realmente consiga atrair o nosso paciente para que ele tenha essa recuperação. Né? Então, até nessa terapia cognitiva comportamental, é também trabalhado aquilo que o paciente gosta de fazer. Então, muitas vezes no momento de lazer, o que ele mais pratica, e aí a gente pode também ir por esse lado, junto com o apoio, lógico, do psicólogo, ninguém vai entrar na área que não é nossa, né, na verdade, quem trabalha aí essa prática, obviamente, é o psicólogo e o psiquiatra, mas junto com eles, a gente entra nessa parte desse comportamento alimentar. Então, eu posso usar o MyPlate, posso usar esse guia alimentar, eu posso também falar das fontes que são encontradas e da importância dessas vitaminas e minerais, as fibras no organismo. Então, normalmente, né, eles acabam tendo muito consumo alto de fibra, e aí, quando você vai explicar que a fibra ela é boa até o momento que ela começa a interferir na absorção, muitas vezes, de minerais, e ele pode ter um comprometimento de níveis de cálcio, pode ter um comprometimento dos níveis de ferro, o que faz o cálcio no organismo, o que faz o ferro no nosso organismo. Então, é uma forma também da gente começar a esclarecer as realidades para ele. Então, mas fibra não é bom, né? A fibra não engorda, é maravilhoso. Tá bom, a fibra, ela é importante, mas é um paradoxo. Eu posso usar desde que, né, ela não interfira na absorção de nutrientes que são fundamentais para o nosso organismo. Então, isso também tem que ser bastante esclarecido, né? Conceitos de fome, conceitos de apetite. Então, o que é a fome?
né? A fome é uma necessidade fisiológica, o apetite nós somos mais seletivos. Normalmente, eles têm tamponado, vamos dizer assim, esse sinal de fome e de apetite. Então, na hora que eu vou usar a ferramenta, por exemplo, o registro alimentar, onde eu peço para ele colocar de 0 a 10, qual é o sinal de fome, qual é o sinal de apetite que ele tenha ali ao lado daquela refeição que ele vai relatar para a gente, se ele não sabe identificar, como é que ele vai referir para a gente algo que vamos conseguir ajudá-lo? Então, se está tamponado, nós vamos retomar isso daí com ele, de forma que ele consiga realmente representar ali naquele registro alimentar algo que é fiel e que a gente, consequentemente, use aquilo para ajudá-lo, né? Um peso ideal, né? Muitas vezes eles colocam um peso ideal visto de alguma modelo ou de algo que eles julgam que seria mais importante, mas às vezes para o paciente, pela própria compleição física que ele tem, não combina aquele peso que ele julga ser ideal, né, para ele. Então isso é muito importante nós colocarmos. Então ele tem lá muitas vezes uma compleição física grande, que aquele peso baixo que ele escolheu como sendo ideal, não vai ficar bem, né? Então, acho que isso também é importante, a gente valorizar aquela beleza que o paciente tem. Então, acho que é uma forma de também desmistificar um pouco aquilo que ele tem como ideal, né? Então, olha, um peso ideal para você é aquele que você vai ter o seu aspecto de saúde, né, conservado, você vai ter os exames bioquímicos, você não vai ter tantas alterações hidroeletrolíticas, né, porque muitas vezes a pessoa se sente enfraquecida, né, muitas vezes ela se sente mais imunossuprimida, e a própria baixa dessa imunidade também propicia um sistema nervoso abalado, né? Porque quando ele não tem, muitas vezes, a oferta ali de vitaminas do complexo B, elas agem em todos os sistemas orgânicos, especialmente em nível cerebral. Então, se ele também, né, acaba, muitas vezes, não atendendo a essa prática, ele acaba também, né, favorecendo aí para que ele fique cada vez mais letárgico, né, fique cada vez mais sem estímulo mesmo e sem motivação para ele alcançar um resultado adequado. Então, é bom, né, que ele entenda, olha, você tem o cabelo bonito, você tem a pele muito bonita, os olhos bonitos, né, então a gente tem que valorizar aquilo que ele tem de bom, e aí a gente pode puxar por aí, e aí vai trabalhando um pouco dessa questão de um peso ideal, correspondendo a uma compleição física adequada, né? O que corresponderia? Compleição física de acordo com o peso que ele deveria ter. A gente tem até em avaliação nutricional, provavelmente vocês devem ter já visto aquela tabela da Metropolitan Life, que identifica ali a compleição física, né, versus um peso que seria considerado ideal de acordo com a altura que o paciente tem. Então, esse peso que ali está exposto é o mínimo de peso que o indivíduo deveria ter. Então, para um paciente anoréxico, talvez pudéssemos até utilizar aquela tabela como uma referência, como sendo o mínimo que ele deveria ter, de acordo com a compleição física que ali é valorizado, né? E aí, no caso de um paciente bulímico, a gente pode usar uma outra estratégia, né? Então, usar, por exemplo, como eles têm normalmente um peso de eutrofia ou um sobrepeso, ou às vezes até obesidade, a gente pode ir diminuindo, mas de forma que não altere o estado de saúde dele, evidentemente, né? Bom, o que mais? Planejamento de cardápios. Então, a gente pode, junto com o paciente, planejar o seu próprio cardápio, né? Então, a partir do momento que ele traz lá um registro alimentar, a gente vai montando com ele como se fosse um quebra-cabeça. Olha, aqui está faltando tal nutriente, que tal a gente colocar esse nutriente, enfim. Aí, muitas vezes, as pessoas podem pensar, né? Mas quando eu falo de alimentação com os pacientes com transtornos alimentares, normalmente reforço o hábito de transtorno.
Vocês têm que pensar o seguinte, que junto com a terapia cognitiva comportamental, né, é óbvio que o paciente ele tem que querer. Se o paciente, isso para todas as situações, se o paciente ele não está envolvido no processo, ele mesmo vai se boicotar. Então você vai orientá-lo a comer, ele vai chegar em casa e ele vai fazer exatamente contra aquilo que você orientou ele. Né? Então ele tem que confiar no profissional que está cuidando dele, ele tem que se sentir seguro naquele profissional que está cuidando dele, né? Porque não adianta você ficar enganando, né? Se ele está falando para você que ele não quer aumentar o peso, você vai trabalhar de uma forma a inclusão devagar, né, junto com esse apoio psicológico do psiquiatra. Então, e se ainda com tudo isso, o paciente ele se recusa a fazer esse tratamento, ele acha que ele não está no momento de fazer esse tratamento, então ele acaba tendo que fazer um acompanhamento mais, talvez, psicológico, né? Talvez não seja ainda o momento de você entrar com a parte nutricional, né? Então, tudo isso eu estou falando para aquele paciente que está aberto para as mudanças, né? Então, é aquele que não suporta mais ter compulsão e já pensar em vomitar, aquele que não suporta mais ter essa restrição alimentar, né? Então, é óbvio que a gente está falando aqui de pessoas que queiram melhorar, né? Ela está assustada com o fato, por exemplo, no caso do anoréxico, de se tornar infértil, por causa dessa baixa concentração de massa de gordura corporal. Então, já alterou o hormônio, já alterou aí todo o sistema metabólico, parou de menstruar mais de 3 meses, tem 1 ano, 2 anos, enfim. Né? Então, é importante que a gente também possa aí entender um pouco dessa prática, né, até para poder realmente ajudar esse paciente. O que mais? O que é um alimento light? Né? De repente, desmistificar para ele. O alimento light, ele vale a pena? Vamos comprar tudo light. O que é light? Então, caracterizar esse alimento. Então, se realmente ele vale a pena ser utilizado. Ou será que a gente não pode transformar a nossa refeição numa refeição com menos teor de açúcar, menos teor de gordura, sem recorrer a um alimento light, comprado lá como descrito como light? Né? Que mais? Como comer fora, em festas. Então, vamos supor, o anoréxico é aquele que não come nem na casa dele, muitas vezes na festa muito menos, né? O paciente que é bulímico, às vezes ele não come na festa, ele chega em casa, ele tem um episódio de compulsão seguido de purgação. Então, como é que a gente pode trabalhar isso? Então, trabalhando a relação desse paciente com a comida, né? Desmistificando, não tem alimento proibido, todos os alimentos são possíveis serem utilizados, né? Então, aí a gente tem algumas questões que a gente pode trabalhar, oficinas, inclusive, com esse paciente, para aprimorar essa relação com ele, mesmo na questão do ambulatório, né? Como fazer as listas de compras? Então, às vezes, a gente pode até fazer aqui, né, um papel do personal diet, que vai na casa do indivíduo, ele acaba, muitas vezes, ajudando aí a montar essa despensa, né, o que falta, o que minimamente teria que ter para ele conseguir ter uma alimentação equilibrada. Então, a gente pode ajudá-lo na montagem dessa lista de compras. No caso do bulímico, eles muitas vezes se preparam para o episódio de compulsão. Então, eles acabam comprando tudo aquilo que tem uma densidade de calorias muito grande, porque tem muita quantidade de gordura, muita quantidade de açúcar. Então, não é que a gente vá proibir, mas talvez não comprar uma quantidade grande, né? Ele vai poder inserir aquilo de forma cautelosa, né? O que o anoréxico precisaria ter minimamente nessa lista de compras para que ele possa realmente atender aí as suas necessidades, né? Então, isso tudo vai sendo falado aí para que o paciente possa ir se organizando, enfim, né? Aí, além disso, para a gente terminar esse slide, né? Técnicas para a manutenção e hábitos saudáveis.
Então, como é que eu faço para fazer essa manutenção e ter esses hábitos saudáveis? Quais são as práticas mais adequadas? Basicamente, é um resumo de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, né? Explicar, esclarecer sobre aquele produto e se for um produto industrializado, eu vou falar sobre o nutriente em si, enfim, como que, a partir do momento que ele está já num processo onde ele já está envolvido nesse tratamento, o índice de recaída é menor, né? E precisa ver também o que deflagra, muitas vezes, essa recaída. O que é? A companhia de alguém? Então, a gente precisa estar sempre ligado nisso, né? Por isso que muitas vezes, no registro alimentar, que ele preenche e traz para você, você também vai visualizando qual é o comportamento dele frente a com quem ele estava. Porque isso também é uma forma da gente conseguir minimizar um pouco os episódios e até mesmo a questão de ele não conseguir cumprir aqueles conceitos, né, e cumprir aquela trajetória que a gente está traçando para ele. Né? Então, o fato, muitas vezes, dele sair fora é porque precisa ver qual que foi o mecanismo que realmente trouxe essa impossibilidade para ele. Né? Se foi uma companhia, se foi uma situação emocional, enfim, né? Bom, caminhando mais um pouquinho, olha lá as estratégias, né? Então, o comer intuitivo, comer com atenção e competências alimentares. Então, aqui a gente já falava isso até lá na aula de obesidade, né? Então, ele tem que realmente ter aí uma relação quanto àquilo que realmente ele consegue prestar atenção naquilo que ele leva à boca, então prestar atenção em si próprio, né? Primeira coisa, é o autocuidado. Comendo com o paciente, então a gente pode também bolar, né, alguma estratégia em que a gente possa fazer alguma refeição com esse paciente, até para ver, né, até onde ele vai com essa relação com a comida. Então, eu posso ir almoçar fora com o meu paciente, por exemplo, eu posso fazer uma oficina sensorial, então, posso vendar os olhos do paciente, posso pedir para ele colocar um alimento, e relatar para mim o que ele está sentindo, né, quais sabores ele está sentindo, é salgado, é doce, a consistência ela é macia, é uma consistência mais rígida. Dessa forma, toda vez que ele coloca o alimento na boca, ele passa a exercitar essa oficina sensorial, né? O aroma, que tá cheirando, qual é o cheiro desse alimento? Né? O que você acha que é uma fruta? Enfim, né? São estratégias aí que a gente busca para esse digamos, cuidado, né? E também aquilo que ele leva à boca, né? Bom, dentro do tratamento nutricional, né, nós temos o educacional, que aqui está, né? Coletar informações a respeito da história alimentar do paciente, estabelecer uma relação de confiança, o que possibilita ao doente falar de seus problemas e superá-los. Então, aqui é educação alimentar pura, né, gente? Aqui é uma regularização do hábito alimentar, ou seja, é aumentar o conhecimento nutricional. Ah, você sabe sobre calorias? Ótimo. Então, vamos ver o que você sabe sobre as calorias. O que você acha que essas calorias fazem no seu organismo? E aí a gente vai desmistificando, né? Olha lá, definir conceitos sobre alimentação e nutrição, então ele deve entender a reação no organismo, a restrição alimentar e os episódios de purgação, o que acontece, né? É importante também, dentro desse processo educacional, que a gente oriente a família, porque às vezes a família, ela pode tanto contribuir com a melhora do paciente, quanto quebrar todo o esquema que está sendo montado, né? Então, muitas vezes a expectativa da família, ela é muito alta em relação a um tratamento que ele tem que ser lento, porém, para que ele fique duradouro. Então, num primeiro momento, tem que esclarecer para a família que nós vamos agir de forma que a cada passo é uma conquista, ainda que ela seja
passos lentos, mas ela vai trazer reflexos positivos, e isso tem que estar atrelado aí àquilo que a família também entende, né, como sendo a evolução de uma terapia saudável, né? Sem cobrança, sem exigência, senão deixa tudo a perder, né? Acaba caindo novamente em situações em que às vezes acabam sendo irreversíveis. Então a gente tem que ir com calma, né? O experimental, ele já tem objetivo mais terapêutico, né? Então, quando eu falo desse objetivo mais terapêutico, é uma reabilitação nutricional, pensando nas mudanças mesmo comportamentais, né, mudanças desse comportamento, especialmente alimentar, né, então, a gente vai trabalhar aí com a questão também gradativa, mas aí junto, inclusive, com o psicólogo, com o psiquiatra. Aqui nessa parte educacional, não, né, aqui a gente já tem um acesso mais direto com essa caracterização e desmistificação. Aqui já é algo de reabilitação mesmo, né, que a gente vai precisar realmente do profissional psicólogo para nos dar apoio para essas mudanças acontecerem, tá? Bom, então dentro dessa terapia nutricional, atender às necessidades do paciente sempre, né? Qual é a necessidade dele hoje? Ele precisa ser pesado? Será que eu preciso todas as vezes pesar o meu paciente para saber do resultado? Ou na conversa, nessa consulta, eu já consigo até acompanhar essa evolução, saber se ele teve sucesso, não teve sucesso, ou ele está estagnado. Recuperar o seu estado nutricional e contribuir para a melhora clínica, né? Então, a gente tem que entender das consequências, tanto da anorexia quanto na bulimia nervosa, porque é uma forma também de indicador que ele está melhorando ou não, né? Então, características é desenvolver programas de tratamento individualizado, onde o nutricionista tem o papel de ajudar o paciente a alcançar e manter o peso mais adequado, né? Aí, no caso, né, melhorar o seu psicológico e também emocional, né? Então, nós vamos fazer tudo ao mesmo tempo, para que ele possa realmente sair dessa e ter aí uma prática mais duradoura. Então, é indispensável, né, o acompanhamento, desculpa, clínico e nutricional. Caminhando mais um pouquinho, né, dentro dessa terapia nutricional, então, para a anorexia, aumentar a ingestão calórica gradualmente, iniciando uma dieta bem baixa caloria, se vocês observarem aqui, talvez seja até mais baixa do que o metabolismo basal dele, mas, num primeiro momento, nós vamos ir devagar, então, a nossa meta é atender esse metabolismo basal, talvez o paciente ele relata muito pouco para você, comeu alface o dia inteiro e bebeu água, obviamente vai estar longe dos 1.200 calorias. Mas nós vamos de, sei lá, 300 calorias passar para 400, aí na semana seguinte 500, e assim nós vamos aumentando. Macronutrientes, a gente trabalha com uma dieta normalmente normolipídica, incluindo os ácidos graxos essenciais, né, a normoproteica, e até hiperproteica, vai depender um pouco do estado de catabolismo desse paciente, e normoglicídica, incluindo as fibras. Então, acaba sendo tudo normo, com exceção da proteína, que talvez a gente tenha que aumentar um pouco em função dessa perda intensa de massa muscular. Em relação aos micronutrientes, então, pensar na suplementação de vitaminas, minerais, baseados aí na RDA, DRI, elevando especialmente o consumo de cálcio, porque o cálcio acaba sendo um dos nutrientes mais afetados, né, até em função mesmo desse comprometimento hormonal, então ele passa a ter um comprometimento dessa absorção de cálcio, da própria vitamina D, então isso acaba sendo fundamental para que a gente possa melhor acompanhar os nossos pacientes. O fracionamento acaba sendo de 5 a 6 refeições, incluindo lanches entre as refeições principais, para que a gente possa realmente recuperar, né, esse estado geral. Para os bulímicos e comedores compulsivos, então aqui a prática acaba sendo muito semelhante. A diferença entre um e o outro
seria em que o bulímico ele vai purgar, e o compulsivo, o comedor compulsivo, não. Né, mas a prática de alta ingestão alimentar acaba sendo copiada para ambas as situações. Então, a primeira coisa é interromper os episódios de ingestão compulsiva. Como é que eu interrompo isso? Então, a partir do momento que o meu paciente ele tem agora uma ingestão compulsiva, né, por exemplo, ele come uma lata de leite condensado, eu devo trabalhar junto com essa lata de leite condensado alguma fibra, algo que possa minimizar essa absorção toda de glicose. Por quê? Alto índice glicêmico, alta insulinemia, e na próxima refeição provavelmente vai ter muito mais ansiedade por parte do paciente, ele vai comer muito mais compulsivamente. E aí vira um ciclo vicioso. Então, é importantíssimo que a gente tente quebrar um pouco esse ciclo a partir do momento que você vai inserir, na hora, toda vez que você tiver essa vontade de comer, né, compulsivamente, você misture ali uma fibra solúvel, né, use uma fruta junto, enfim, para que a gente possa minimizar o índice glicêmico e também a insulinemia, tá? Adequar, isso também é importante que a gente faça fracionamento, né, tentar fracionar um pouco mais, olha, ao invés de você comer tudo numa refeição só, né, tenta fracionar mais, né, para que você também tenha episódios com menor volume dessa ingestão, né. Interromper, então, os episódios de ingestão compulsiva, adequar as calorias conforme o estado nutricional e antropométricos, manter a ingestão normal de macronutrientes e para micronutrientes, sempre atendendo aí a RDA, DRI, né? E não se esquecendo da importância da reeducação do comportamento inadequado, como indução de vômitos, uso de laxantes, diuréticos. Acho que é bem importante que a gente relate para o paciente o que traz de efeito ruim para ele essa prática de vomitar todo momento, né? Porque às vezes ele não está naquela fase em que ele vomita 20 vezes por dia, mas ele está chegando nisso, né? Então, olha, você sabe que isso pode acontecer de você não conseguir mais controlar o vômito? Nem bem você come alguma coisa, você chega a vomitar? Você sabe o que pode causar o uso contínuo de laxantes? Pode dar, por exemplo, um câncer de colo, né? O uso de diurético, você sabe que pode afetar aí o desequilíbrio hidroeletrolítico, você pode afetar a saúde do seu coração, inclusive, por a grande perda de potássio, a gente precisa de potássio no nosso organismo, né? Episódios de jejum, o que acontece? Né? Muitas vezes a gente tem que explicar para ele até a via metabólica mesmo, né? Ciclo de Krebs, que seja, né? Dietas muito restritivas, episódios de compulsão, enfim, a gente precisa de trabalhar muito, né, esse esclarecimento, porque como essas pessoas são pessoas que são profundas conhecedoras aí de práticas, várias práticas alimentares, não estou falando que são conhecedoras de práticas saudáveis, muitas vezes, né? Eles julgam que sejam saudáveis, mas nem sempre são saudáveis. Então, é a hora de você colocar, né, aquilo que é para ele está tendo um atendimento ali individualizado, um atendimento em que realmente vai ter um outro âmbito dentro da vida dele, né? Então, como eu falei, ele tem que querer, ele tem que tentar entender todo o processo para que ele possa realmente ter adesão, né? Bom, em relação aqui, os recordatórios alimentares, eu trouxe alguns que foram tirados da vida profissional, né? Então, aqui é bem interessante, né, que a gente possa aí ler. Como está pequenininho aqui para mim, eu vou acompanhar com o material que eu tenho aqui impresso, de uma forma que vocês consigam identificar, né, aqui, basicamente, nós utilizamos um registro alimentar, então, era de uma jovem de 15 anos de idade, o IMC de 15,6, um consumo, esse consumo alimentar desse dia, deu um total de 1.132 calorias.
Então, o que a gente tem aqui, né? Nas 6h20 da manhã, e uma outra questão também, um modelo aqui que eu acho que é interessante falar para vocês, é o registro, né? Que você já dá previamente para ele, só para o paciente preencher. Então, ele tem que colocar a data, o horário, o alimento ou a preparação, na quantidade, sinal de fome de 0 a 10, pensamento ou sentimento antes dele comer e depois que ele comeu. Então, vamos ver o que foi relatado aqui, ó. Às 6h20, o paciente relata consumir um pão, uma fatia de pão branco diet, meio copo de iogurte light, 2 bolachas de maisena, uma bala de hortelã, e uma colher de chá de requeijão light. Sinal de fome de 0 a 10, ela coloca 8. Pensamentos ou sentimentos. Antes, é melhor eu maneirar hoje, depois que comeu. Acho que comi mais do que eu deveria. Às 9h30. Então, já vou falar do sentimento antes dela comer. É melhor comer isso agora, para a fome não me distrair na prova. Então, provavelmente a jovem tinha uma prova, né, e ela ficou com medo de ter alguma queda, porque provavelmente, né, deve ter tido algum episódio aí de queda de glicemia, não deve ter tido um aproveitamento tão bom, e aí agora ela resolveu, né, ter uma prática alimentar mais adequada. Então, ela relata às 9h30 que comeu uma barra de cereal, e sinal de fome, estava com 6, e após comer, droga, odeio comer isso. Então, percebam que ela nem gosta de comer a barra de cereal, talvez ela goste de outro alimento. Então, quando ela coloca aqui, odeio comer isso, você vendo como nutricionista, você fala para ela, mas por que você comeu? Né? O que você julga que nessa barra de cereal tem, que na verdade nem de cereal né? Mas, enfim, é desmistificar mesmo. Né, a hora que a gente começa, a partir dessa ferramenta, a gente começa a desmistificar, tá? Às 13h30, antes de comer, tô com fome, mas é bom eu não comer muito. 4 colheres de berinjela, 4 colheres de espinafre, 3 laranjas, 2 mexericas e uma xícara de chá de uva passa. Sinal de fome, ela estava com fome, né? Deu 9, e aí depois que comeu. Ai, meu Deus, será que eu vou engordar? Não deveria ter comido tanto. Olha lá, já está, né, se auto-punindo, porque embora tenha comido alimentos aqui que basicamente é a base de fibra, tem até nutrientes, mas está faltando numa refeição principal como o almoço, está faltando, né, o carboidrato, está faltando a proteína. Então, às vezes, numa questão como essa, você pode inserir, olha, quem sabe você utilizar aqui, a gente diminui um pouquinho a oferta de berinjela, né, ou de repente de espinafre, insere aqui uma proteína, para você aumentar a massa muscular, né, para você ter mais resistência, para você ter mais definido esses músculos, né, então mostra o que é peso de músculo, o que é peso de gordura corporal. Então essas desmistificações a gente vai trabalhando aqui dentro desse registro alimentar. Às 17h20, ela refere comer uma maçã média, sinal de fome 5, e antes de comer, não posso comer muito porque eu almocei bem. Ela julga que almoçou bem aí essa composição. Depois, Deus queira que eu não engorde. Então, aí já envolveu o Deus, né, dentro dessa situação toda, porque ela acha que já engordou, né, enfim, já está se sentindo culpada. Às 19h50, um prato de creme de batata com cenoura, uma laranja e 2 mexericas. Antes de comer, melhor comer agora, porque eu tô meio zonza, mas eu não posso comer muito. Aí depois que comeu, estou me sentindo muito gorda, parece que engordei uns 100 quilos. Então aí, que é o típico perfil mesmo, né, de pacientes que acabam tendo aí esse transtorno alimentar. Nesse caso, né, é uma paciente aqui, esse caso é uma paciente com uma anorexia nervosa, né, do tipo restritiva, né. No caso aqui dessa outra paciente, né, então aqui ela relata que às 6h15 comeu meio pão francês com requeijão
e mais uma xícara de leite com ovo maltine. Sinal de fome, 10, satisfeita, 8, compulsão, não, purgação, também não, aonde ela comeu em casa e com quem comeu foi com a mãe. Sentimento, estar angustiada e triste. Quero ir embora para São Paulo, mas não quero ficar com a minha mãe, longe da minha mãe, longe da mãe. Então, aqui, ela refere que ela quer ir embora para São Paulo, mas ela não quer ficar longe da mãe, né? Então, provavelmente ela devia estar morando em outra cidade, enfim. Depois, aqui, às 11 horas. Uma barra de cereal, olha aí, mais uma vez, né? A barra de cereal colocada. Então, uma barra de cereal, mais uma bala de caramelo, 2 cafés, um pedaço de bolo de carne. Sinal de fome, 4. Não, desculpa, aqui, ó. Bala de caramelo e 2 cafés. Às 12 horas que ela come um pedaço de bolo de carne. Então, sinal de fome, 2, satisfação, 2, não teve compulsão nem purgação, estava no trabalho e estava sozinha. Estou péssima, me sentindo insegura, ridícula e triste. Estou mal como antes. Então, ela já vem num processo de frustração, né, já vem num processo aí de dificuldade de trabalhar, inclusive, talvez com essa ausência da mãe, né, enfim. Por isso que eu falo, muitas vezes a gente tem que ver o que está deflagrando essa situação, né. Aí, ao meio-dia, ela come um pedaço de bolo de carne, sinal de fome aumentou aí do que era das 11 horas da manhã, né, 7, satisfação 5, não purgou e nem teve compulsão, e aí a gente acaba tendo aí aquela situação, né, de frustração que eu já comentei com vocês. 18 horas, 2 pedaços de bolo de laranja, 2 cafés, sinal de fome 8, saciedade 5, ela já estava na clínica, se sentindo cansada e ansiosa. Às 21 horas, um misto de queijo e peito de peru, né? Sinal de fome aumentou, 10. Depois, saciedade, 9. Também não teve purgação nem compulsão. E aí, na faculdade, com as amigas. Então, aqui, quero ir para a minha casa correndo. Então, ela mais uma vez aí tentando, né, buscar essa casa, porque provavelmente aí é o momento em que ela tenha mais tranquilidade. Aí, às 3 horas da manhã, o que ela relata aqui, ó? 3 bombons, aí tem 60 gramas de chocolate, ela tem uma alta ingestão de açúcar, meia fatia de leite, meia lata de leite moça, 4 pedaços de bolo, e aí, com certeza, né, um momento de compulsão, ela nem estava com tanta fome, saciedade ela teve, mas teve compulsão e purgação, aí ela já estava em casa, sozinha, e aí ela relata que ela estava triste, eufórica, ansiosa, né, uma situação aí, que ela percebe que ela não consegue lidar com aquilo sozinha, né, e infelizmente ela já trabalha aí, né, com essa questão da compulsão seguida da purgação. No dia seguinte, vejam só, ela não come nada, só consome o refrigerante, a água e o dia inteiro, né, o refrigerante, o café e a água o dia todo. Então ela relata que ela está péssima, e está se sentindo muito culpada pelo episódio de ontem, desse episódio de compulsão seguido de purgação, porque essa paciente já vem sendo tratada, tá? Quero me livrar dessa sensação de ter engordado uns bons quilos,
o mais rápido possível, estou confusa, triste, angustiada, quero melhorar, né, o mais rápido possível, né? Então, aqui também é uma situação em que ela mostra, né, esse sinal de angústia. Então, aqui já seria uma anorexia purgativa. Então, ela tem episódios em que ela come e purga, e tem episódios que ela resiste à alimentação, né? E, por último, uma outra realidade aqui, né, que seria uma paciente que tem uma outra característica aí de transtorno, que aqui no caso seria uma bulimia nervosa. Então, aqui foi dado o registro alimentar, onde tem o dia, a hora, o que comeu, sinal de fome, se vomitou, o que sentiu antes e o que sentiu depois. Então, aqui, às 6h15, né, 3 copos de café com leite, 4 pãezinhos com margarina, sentiu fome sim, mas ela também vomitou, o que sentiu antes, muita fome, sensação de vazio no estômago, o que sentiu depois, sensação de incapacidade, tristeza de não ter conseguido mais uma vez. Então, são pacientes que estão sendo já tratados, como eu falei. Às 9 horas, um pacote de bolacha recheada, um pacote, né, e um copo de leite, sinal de fome sim, vomitou sim, aí o que sentiu antes, fome, sensação de fraqueza, e o que sentiu depois, tristeza de ter comido mais do que o necessário, irritação. Ao 12h15, um prato de macarronada, 2 pedaços de frango, salada de batata com maionese, 3 copos de refrigerante e o pudim. Sinal de fome não, vomitou sim. O que sentiu antes? Desejo, né? Então, aqui a gente poderia começar a trabalhar essa questão. Que tipo de desejo? Né? Quando você está feliz, o que você gosta de fazer? Né? Então, será que era um desejo para a sua alimentação? Será que era esse o desejo que você estava sentindo? Então, isso a gente trabalha junto com a psicóloga, né? E aí, depois que comeu, né? Raiva de ter começado a comer sem fome e sensação de estômago cheio. Às 14h45, uma pizza grande, 2 copos de suco. Vocês observem que tanto do meio-dia às 14h45, nem foram tantas horas assim, né? Para comer uma pizza grande, comparado àquilo que ela comeu já no almoço. Então, fome, não estava com fome, ela se vomitou, ainda mantém esse desejo, então tudo direciona para a comida, né? O que sentiu depois? Tristeza de ter começado a comer sem fome, sensação de estômago cheio. Às 20 horas, ela relata que comeu uma meia travessa de torta salgada, 3 copos de refrigerante, mais meia travessa de pavê. Fome, sim. Vomitou também. Fome e desejo, né? Agora aqui já ficou meio mascarado aí. Irritação de ter comido mais do que o necessário, sensação de estômago cheio. Então, aqui, uma clássica paciente com um quadro de bulimia nervosa do tipo purgativa, né? Então, a gente, tendo essas ferramentas, a gente consegue melhorar ainda mais, né, a interpretação daquilo que realmente está acontecendo com a nossa paciente. Tem alguma dúvida até aqui? Algo que vocês gostariam de comentar? Nenhuma dúvida. Então, agora eu quero compartilhar com vocês aquele exercício que eu deixei na aula passada de transtorno alimentar. Que era exatamente o estudo de caso, né? Vocês chegaram a fazer? Não. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ah, que bom. Deixa eu só minimizar aqui para a gente poder ir conversando, aí eu consigo olhar o chat.
Conseguiu fazer então, Bárbara? Vamos lá. Aqui são dois casos, né? Dois casos distintos. Então, aqui, só relembrando com vocês o caso, nós vamos ver agora se está certo, então. Ó, você recebe em seu consultório ou ambulatório, né, uma paciente de 23 anos, com 1,60 m de altura e peso de 60 quilos, e manifesta um grande desejo de perder peso. A paciente relata que sempre fez dietas na vida e que já chegou algumas vezes a tomar pílulas para emagrecer. Conta que há cerca de 3 meses começou a tomar laxantes e a vomitar após as refeições, acreditando que assim não ganharia peso. Em seguida, ela descreve a sua alimentação do dia anterior, relata que não faz jejum, não faz o de jejum e que só vai comer na hora do almoço. Então, aqui eu já quero parar, né, para a questão da intervenção nutricional. Né? Então, essa questão também de ficar pulando refeição também pode deflagrar um quadro de compulsão, né? E que só vai comer na hora, então, do almoço, quando come uma enorme salada com filé de frango grelhado. À tarde, come uma fruta. Quando chega em casa, para tapear sua fome intensa, come uma cenoura enquanto o jantar não está pronto. No jantar, sua mãe faz uma maravilhosa macarronada e frango. Ela pensa consigo mesmo que só vai comer um pouquinho, faz somente um prato e se dá por satisfeita. Após o jantar, começa a sentir culpada por ter comido o macarrão, então pensa em vomitar. Mas antes, vai até a geladeira e come o resto do macarrão frio, 2 copos de leite, meio bolo de chocolate e um pote de sorvete. Em seguida, vai ao banheiro e vomita. Assim termina o seu dia. Então, aqui, o que você colocou, Bárbara? Ótimo. Então, assim, ó, em relação fica mesmo uma dúvida, porque o comportamento, ele é sutilmente parecido, né? Então, como se trata de uma paciente com quadro de, provavelmente aqui, um sobrepeso, então, se dá, e ela tem momentos em que ela tem uma alimentação até que, ela não rejeita a alimentação, né, ela tem uma alimentação até que equilibrada, eh, tirando os, lógico, os episódios bulímicos, de compulsão, seguido de purgação, é uma bulimia purgativa. Tá? Porque aqui a gente tem, primeiro, um estado nutricional que nos indica isso, porque normalmente eles são eutróficos ou eles são sobrepeso e obeso, e aqui ela não faz uma restrição, assim, tão severa, né, quanto aquela paciente que eu acabei de colocar aqui o registro alimentar, onde ela come de uma forma até compulsiva, mas alimentos que também têm ali fibras, né? A gente acaba tendo uma outra realidade, é um pouco diferente daqui. Então, aqui a gente praticamente não vê nada de fibra, né? A gente acaba vendo aí uma alimentação que ela come, no primeiro momento ela come pouco, mas ao mesmo tempo ela acaba depois não conseguindo controlar aquela situação e ela vai e ela acaba extrapolando aí nas quantidades. Então, ela tem mais compulsão do que restrição. Então, é uma bulímica purgativa, né? Porque ela relata claramente essa circunstância. Então, como é que a gente poderia trabalhar, né? Já que a gente está discutindo aí a questão dessa compulsão seguida de purgação, como é que a gente poderia trabalhar a intervenção nutricional aqui? Né? O que você pensou aí dentro dessa intervenção nutricional? A gente poderia pensar, né, primeiro, né, de vez em quando ela toma pílula para emagrecer,
Então, de repente, já caracterizando, você sabe o que compõe uma pílula, né, para emagrecer? Você sabe como é que ela age no organismo? Você sabe as consequências de tomar uma medicação, né? Então, a gente pode também colocar aí, o efeito dessa pílula, a gente pode colocar para ela da questão do fato de não fazer o de jejum, ela pode comprometer realmente com que ela fique num peso mais adequado, até porque se ela está lá, ela está buscando uma melhora dessa situação de estado nutricional, então fazer o de jejum vai propiciar, primeiro, em quadros menos compulsivos, né? E aí a gente também pode trabalhar no momento dessa compulsão, o alimento à base de fibra. Então, por exemplo, nesse jantar aqui, ó, então ela come a macarronada e o frango, então de repente a gente poderia estar colocando aqui um alimento fonte de fibra para ela, para não trazer tanto alto índice glicêmico pelo fato de estar usando essa macarronada, né? Então é uma forma aí que a gente poderia também ajudar a paciente nessa questão desses episódios. Pensou em algo, Bárbara? Estou falando com a Bárbara, mas pode a Giovana, o Lucas, quem estiver por aí, né? Tá certo. No caso 2, nós temos uma outra circunstância aqui, né? Você recebe, então, em seu consultório ambulatório, uma paciente de 16 anos, com estatura de 1,59 m e peso de 42,8 quilos, acompanhada da mãe. A mãe relata que a filha é muito magra, que não consegue ganhar peso e que não quer comer. A filha diz que está bem e que não há nada de errado com ela, que sente-se bem e que não quer ganhar peso. Sua história iniciou-se há um ano atrás, quando ouviu um comentário de algumas meninas da escola que estaria meio cheinha, né, entre aspas. Na época, ela pesava 56 quilos, quer dizer que ela emagreceu bastante, né, mais aí de 10 quilos. Sua primeira reação foi começar a fazer dieta. Começou a comprar várias revistas de dietas e a cortar os alimentos que considerava calóricos. Então, aqui, dentro de uma proposta de educacional, né, que a gente estava comentando, então, o que ela acha que é calórico? O que faz o alimento calórico no organismo? Né? Por que ela quais são os alimentos que ela julga que seriam calóricos? Então, olha lá: pão, massa, chocolate e alimentos gordurosos em geral. Decorava as tabelas de calorias das revistas e fez algumas dietas milagrosas. Mas, mesmo assim, não achou o suficiente e, ao invés de ir de ônibus à escola, começou a ir e voltar a pé. Na família, todos começaram a perceber a perda de peso e falavam da sua magreza. No entanto, ela se olhava no espelho e insistia em dizer: "Mas, mãe, olhe, minhas coxas estão enormes." Para que não notassem sua magreza, isso também é muito comum entre elas, né? Começou a usar roupas largas. Tem até um site que é pró-Ana, né? De anoréxico mesmo, né? Que dá dicas para a pessoa continuar anoréxica para que seja, digamos assim, não identificado pela família, né? O fato de comer, muitas vezes, de forma bastante restritiva, então a própria roupa mais larga, ela disfarça mais, né? A mãe começou a perceber uma certa irritabilidade, tristeza e desânimo na filha. Então, isso também é importante a gente trabalhar, né? Irritabilidade, tristeza, desânimo, porque ela não está feliz, né? Ela relata que a filha já não saía mais com as amigas e que ficava no quarto lendo revistas sobre dieta e anotando receitas. Ao chegar na consulta, a paciente relata que já não menstrua há cerca de 4 meses, descreve que a alimentação do dia anterior foi um copo de leite no de jejum, salada de alface, abobrinha refogada sem gordura e bife na chapa no almoço. No lanche da tarde, 2 maçãs e no jantar, sopa de legumes e de sobremesa uma fruta. Pergunta: qual seria a hipótese diagnóstica de cada caso? Então, aqui ficou meio que subentendido, né, que se trata de uma paciente com anorexia restritiva. Então, é uma situação que nós vamos ter que trabalhar, principalmente a questão da mãe,
né? Esclarecendo para a mãe como é o tratamento, para minimizar um pouco esse nível, muitas vezes, de ansiedade até da mãe, né? Porque acha que às vezes só porque levou no nutricionista já saiu de lá com outra cabeça, e não é assim. Inseri-la numa terapia cognitivo-comportamental se faz muito necessário, até para ela se enxergar como sendo uma pessoa que está precisando desses nutrientes, está precisando de melhorar esse estado nutricional, principalmente no que diz respeito à melhora, à volta, especialmente, né, dessa menstruação, que isso está refletindo na massa óssea, isso está refletindo aí numa infertilidade no futuro, que isso pode ser também refletido para ela. Acho que isso a gente tem que esclarecer, né, as consequências dessa situação, porque uma pessoa que tem 16 anos, embora ela seja jovem, né, ela tem consciência daquilo que ela está fazendo, só que, né, está tamponado, ela muitas vezes ela não quer acreditar, porque se ela não tivesse consciência, ela não estaria triste, desanimada, irritada, né? Tá faltando ali nutriente por essa irritabilidade, provavelmente, né? E tá faltando também essa o trazer uma realidade para ela que ela possa encarar e retomar, né, a vida dela de uma forma mais adequada, talvez não tendo lá os 56 quilos, mas aumentando esse peso, ainda que seja pouco, para melhorar aí esse perfil todo metabólico que já está afetando ela, refletido por meio dessa ausência da menstruação, né? Então, aqui a gente trabalhar o registro alimentar e aí inserindo, né? Olha, toma um copo de leite no de jejum, que tal a gente colocar um biscoito? Né? E vamos tentar equilibrar, olha, a alimentação equilibrada, ela é mais adequada, né? O que faz o leite, o que faz o carboidrato, essa salada de alface com a abobrinha refogada e o bife na chapa, que tal um carboidrato? Então, vocês percebam que é low carb mesmo, né? Um copo de leite no de jejum, salada de alface e abobrinha refogada sem gordura, o bife na chapa, e aí vai, né? Então, é também o momento da gente poder inserir e poder readaptá-la, né, a um processo que, com certeza, aí, quanto mais a gente conseguir já ir inserindo, ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir mais segura, né? Não adianta querer dar uma dieta com muita caloria, que obviamente ela não vai conseguir seguir e não vai mais acreditar em você, né? Porque ela vai passar a aumentar muito de peso, e aí é óbvio que ela não vai nem querer mais frequentar esse consultório, esse ambulatório. Tudo bem até aqui, pessoal? Tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Vocês tentaram fazer o forms de hoje relacionado aí à aula de enteropatias? Alguém tentou fazer? Como é até amanhã, né? Lógico que talvez nem todos tenham conseguido aí assistir a aula. Se ao momento que foi postado já haviam assistido uma parte da aula, enfim, não tem problema, né? Mas é uma prática aí que eu gostaria que vocês fizessem para justamente vocês se autoavaliarem, né? No que diz respeito à bagagem que vocês trazem aí de aulas anteriores, tá certo? Deixa então ver aqui. Tá chegando algumas mensagens e eu não estou conseguindo ver. Aqui. Lucas fez, já fez também a Bárbara. Olha, e aí, como foram? Fizeram antes ou depois que assistiram a aula?
Ah, e como foi, Bárbara? Conta um pouquinho aí. O Lucas também fez. Essa prática de atividade, né, é, é uma estratégia diferente aí de didática, né? O que vocês acharam? Conta para mim um pouquinho. Como que foi essa experiência? Porque nós saímos um pouco daquela situação de que o estudo de caso, né, com valor calórico, macronutrientes, esse é um exercício que é como se fosse mesmo um da prova, né? É esse é o objetivo, viu, Lucas? É tentar ver mesmo como é que é um termômetro, né, para ver até onde consegue realmente entender, né? E aí, quando a gente se volta para a aula, talvez vocês tenham aí algumas surpresas, né? Isso, saber o que tem de bagagem, né? Isso mesmo. E às vezes, pela forma como está sendo perguntado, aquilo que vocês já ouviram no passado, e aí vocês vão ficar muito mais atentos na hora de assistir a aula, né? Tem alguma dúvida mais?